Mas falando em ideias próprias, o senhor me chamou a atenção agora há pouquinho, o senhor falou assim, não, porque o Banco Central é do governo, quer dizer, se o senhor for presidente, o Banco Central não vai ser tão independente assim, né? Não, mas o Banco Central não é independente. Ah, não é independente? Não. Nem deve ser. Não, nem foi com o Fernando Henrique, nem foi com o Lula. Ele não é independente, não está formalmente, não tem o status de independente. Como nos Estados Unidos. Mais ou menos nos Estados Unidos. Não é tanto assim, não. Assim. Não. Isso é um pouco conversa. Tá certo? Que as pessoas dizem, não, fulano... Eu acompanhei bem no Chile, por exemplo. Né? Porque como eu morei muito tempo no Chile, no exílio, é um país que eu acompanho até hoje. Né? Você fica... Aliás, em geral, a América Latina. Eu acompanho de perto, porque eu dei aula sobre a América Latina. Eu vivia disso, né? Como economista, tal, América Latina. Então eu acabo acompanhando os países. E no caso do Chile, é tipo da tabelinha feita, entendeu? O Banco Central chileno fez muito menos barbaridades do que o Banco Central no Brasil, sendo independente. Por quê? Porque eles mantêm diálogo, têm cabeça política, têm presente... são melhores economistas, eles logo. Né? Que isso é um requisito indispensável, o sujeito saber economia. Não para obter receitas prontas, mas para não ser enganado. Né? Mas o senhor falou agora há pouco também, mudando de assunto, que o senhor não pode nem tomar injeção, tirar sangue, né? Quer dizer, eu até faço, mas eu não posso. Você tem horror a isso, né? Hipocondríaco também, né? Não, isso é fama. É fama? Eu tenho fama de hipocondríaco, mas enfim. Tem gente que diz que eu sou hipocondríaco que é mais do que eu. Fernando Henrique, por exemplo. Aliás, o Fernando Henrique é mais tudo, né? Ele mais vaidoso, Mas é muito meu amigo. Eu sei disso. Como é aquela história que o senhor é mais megalomaníaco e o Fernando Henrique mais vaidoso? Não gosta não gosta de falar isso. O senhor tem mania de mudar o mundo e tal. Na verdade, eu tenho um pouco de megalomania no sentido de achar que dá para arrumar tudo no mundo. Dá para você consertar as coisas. Né? Claro que do jeito que eu falo, eu estou defendendo essa maneira de ser. Claro. Né? E nem todo mundo na política é assim. Mas voltando, o senhor falou das injeções... Eu tenho uma coisa, Roberto, que está fora de moda. Eu acredito no poder da razão. Isso às vezes é um convencimento. Tem as coisas certas, e de convencer, etc. Isso, no mais das vezes, te provoca sofrimento, às vezes. Porque o real está longe de ser racional. É verdade. Né? Então é um negócio meio complicado. Às vezes você não está vendo que isso aí está errado, que não sei o que, o sujeito vê e não muda. Entende? É uma coisa que às vezes te provoca uma certa aflição. É verdade. Mas eu quis falar, falando enfim, de saúde, me lembrei dos genéricos, né? Que foi uma luta grande sua. Foi. Uma luta, uma beleza de luta, com AIDS também. O senhor quebrou patentes, enfrentou grandes poderes, né? O senhor acha que essa questão da saúde no Brasil, como é que o senhor vê hoje, passado alguns anos? Eu acho que o SUS no Brasil é uma boa coisa. Tem muita crítica, né? Mas quando a gente olha para outros países, ou conhece outros países, vê que nós temos um sistema muito razoável. Até, eu sei, quando eu era ministro, que agora diminuiu por causa dos stents. Agora se usa stents. Se o sujeito tem um problema no coração, está com o stent lá. Antes fazia ponte de safena. Diminuíram os pontos de safena. Mas se fazia 75 mil cirurgias do coração no SUS, Roberto. Não é brincadeira. Você percebe? Quando eu era criança, que eu tive apendicite com 4, 5 anos de idade, teve que fazer uma vaquinha na minha família para pagarem a cirurgia. Porque não tinha essa história do SUS que você ia. No máximo em São Paulo, não tinha nem o Hospital das Clínicas naquele tempo. Entende? Então o SUS trouxe uma coisa, na verdade, uma coisa boa no Brasil. Que tem problemas? Tem. E a saúde continua na ordem do dia com uma preocupação, junto com o desemprego, a mais importante. Agora... Parece um bom ministro temporário. Eu acho, dos ministros que o Lula teve, sem depreciar ninguém, nem o antecessor dele, eu acho que é o que se sintonizou mais. Agora, quando você pega pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, ainda não está publicada em São Paulo, pelo IBOP, sobre a saúde. Porque eu sempre fiz muita pesquisa, inclusive no Ministério. Para você saber o que está acontecendo. Você tem que saber que terreno está pisando. Nós fazemos periodicamente sobre saúde. E agora foi feita uma mais completa, que é perguntando para as pessoas atendidas. O sujeito que depende do remédio do governo, que nós temos um programa vastíssimo em São Paulo, que é do governo do Estado e a prefeitura da capital que fez, quando eu era prefeito, de distribuição de muitos medicamentos, inclusive de alta complexidade.
E você vai lá e pergunta na saída, quando o sujeito tirou o remédio, ou quando sai do hospital, a avaliação é para lá de boa. Agora, muitas vezes você faz pesquisa, você pega gente que não é atendida no SUS, e que sabe do SUS pela imprensa. E aí a visão é negativa. Mas porque em São Paulo acho que é melhor. A imprensa pega um fato negativo, e é o papel dela, não estou fazendo juízo de valor, e põe o fato negativo. Então fica uma coisa, em geral, parece generalizada, entendeu? Agora, realmente em São Paulo, o atendimento é razoável, mas também porque os governos têm trabalhado nessa direção. Não é por causa disso ou daquilo, não é porque é mais rico ou menos rico, etc. Também, né? Também ajuda. Mais ou menos, porque do ponto de vista de recurso público, eu vou te dizer um dado curioso. Quando você pega dinheiro do governo, que o governo tem, o governo para gastar, o governo do Estado, per capita, ou seja, divide pela população, sabe que lugar São Paulo está? 11º. Porque tem 32 milhões de habitantes. Tem mais de 40 milhões. Mais de 40 milhões. Claro, não recebe praticamente transferências federais, né, dos fundos de participação. Então, quando você pega recursos fiscais per capita para o governo gastar, é o 11º. Ninguém está nadando em dinheiro, não. Há uma visão, às vezes, equivocada de achar o Estado é mais desenvolvido, o governo está mais organizado dinheiro. São Paulo. Mas quando você pegar per capita, não é assim. Agora, realmente, a gente tem trabalhado e aprimorado a organização. Veio desde o Covas, né, que se jogou nessa área, depois continuou com o Alckmin, o próprio Lembo, que foi, e eu peguei, para você ter uma ideia, o atual secretário da Saúde, ele trabalhou comigo no Ministério da Saúde. Foi a pessoa que eu peguei para me ensinar as coisas imediatamente. Entendeu? Qual é a diferença entre vírus, bactéria, bacilo, verme, micróbio, tá certo? Isso que para o médico é trivial, para o economista é chinês. E ele é o secretário de São Paulo, já vinha desde antes. E realmente a gente tem um trabalho bem organizado e planejado, o que é uma questão essencial. Planejar e não fazer política dentro da saúde. Eu, aliás, isso eu faço na saúde e no resto. Deputado participa nas coisas, principalmente no orçamento. Ou seja, para tal região, para isso, para aquilo, faz emendas boas. Se não são boas, a gente não aceita. Mas a grande maioria faz bem e tal. Mas não nomeia diretor de empresa, não nomeia secretários, entende? Eu não fiz loteamento político. Isso ajuda muito no caso da saúde. Governador, acho que duas questões, tem várias, né? A questão da violência, que é importantíssima hoje no Brasil, né? Mas a questão das cidades, né? A questão do inchamento das cidades, questão urbana e o campo, são dois problemas sérios. É verdade. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre as cidades com violência, essa coisa toda, depois o campo, o MST. Reivindicar terra é tradicional, reforma agrária é tradicional, no Brasil se faz, pelo bem ou pelo mal, quer dizer, de forma mais bem feita ou pior feita, se faz, né? Agora, outra coisa é quando você politiza, né? Então acaba virando um instrumento da política.